E um assunto de extrema importância, porque desde a publicação da medida provisória, lá em abril, no mês de abril, aquela medida provisória onde o governo amplia a tributação sobre investimentos lá fora, parece que o assunto ainda não foi muito bem digerido pelos investidores. Muitas dúvidas ainda ficaram, principalmente depois que a gente fez o Portfólio Global, a gente comentou com o Emanuel Pessoa, ele deu uns caminhos para os investidores, mas ainda ficaram algumas dúvidas, e a gente está aqui justamente hoje para dirimir essas dúvidas detalhar, aí. Fazer o feijão com arroz, não sobrar nada. Cercar ponto a ponto dessa medida provisória. Bom, primeiramente, a gente pode falar sobre aquela situação que muita gente está perguntando, poxa, vai ter bitributação, não vai ter bitributação, principalmente quando a gente fala de dividendos, né, lá dos Estados Unidos. As empresas pagam, já tem uma parcela retida na fonte, e aí depois pode ser bitributado aqui no Brasil, dependendo do entendimento. Explica um pouquinho como que vai ficar, na sua percepção, abre essa brecha para haver bitributação, não abre? Como que você está vendo essa situação, Então, Dani? boa pergunta, Filipão. Por enquanto, não, tá? E por quê? Pelo seguinte, Brasil e Estados Unidos, eles têm um acordo justamente que se você pagou o imposto já nos Estados Unidos, você não deve ser tributado no Brasil e vice-versa, né? Então há uma compensação, existe este acordo. Então, como é que é hoje, tá? Hoje, se eu invisto na Avenue, por exemplo, e eu compro ação, vamos pegar uma empresa pagadora de dividendos, a Chevron, tá? Empresa de petróleo. E a Chevron está lá pagando dividendos. Os Estados Unidos, por precaução tributária, o que eles fazem? Eles retêm o dividendo na fonte. Então, a cada $100 de dividendo que você recebe, $100 aí só para ficar mais didático, eles retêm 30%. Então, vamos pensar que é 30% para não residente fiscal norte-americano. E você vai receber quanto? 70%. Então, não faz sentido eu pagar mais imposto sobre esse dividendo no Brasil, dado que ele já foi retido nos Estados Unidos. Perfeito? Certo. Então, isso daí continua desta maneira, tá? Até porque 30% é superior aos 22,5% que está na proposta, correto? Então, esse é um ponto. Isso não muda, pelo que eu entendi, continua da mesma forma. Para quem investe numa trust, via trust, porque você pode investir lá fora via uma corretora, tá? Ou você pode investir via trust, tá? Que está dentro de uma outra estrutura jurídica. E essas trusts estão em paraísos fiscais. É bom explicar para a audiência que paraíso fiscal não é que é crime. Não é legal, né? Fala, não é ilegal. Não é isso. Você pode investir em Caimã, não tem nenhum problema. O que você não pode é não declarar. Você tem que declarar. Então, porque o paraíso fiscal, o nome está dizendo, é um paraíso fiscal porque você não paga imposto. Sim. Essa é a ideia. A gente muitas vezes associa a ilegalidade porque muitos criminosos, dinheiro de corrupção, de tráfico e tal, colocam em paraísos fiscais. Mas para não ter o imposto e para esconder o dinheiro, né? Também. Agora, o ponto é que uma pessoa legal, trabalhadora, que declara, não tem nenhum problema. Está aqui, ó, invisto. E está declarado na Receita Federal, sem nenhum problema. Nesse caso, um residente norte-americano fiscal, uma pessoa que é cidadão americano, tem green card e tal, ou um residente fiscal, quando ela recebe o dividendo nos Estados Unidos, ela é residente fiscal americana, ela pagaria 15%. Só que não é retido na fonte. O residente tem que declarar anualmente. Tá? Não existe essa retenção na fonte nos Estados Unidos. Então, você vai pagar 15%. No paraíso fiscal, funciona da mesma maneira. Não há retenção do dividendo na fonte. Tá? Agora, então, pingava o dividendo da Chevron. Vamos lá, para ficar bem didático. Lá na corretora, eu sou um não residente, sou um brasileiro. Na corretora
100 dólares, paguei quanto para os Estados Unidos? 30. No paraíso fiscal via trust, nada. Zerinho. Como é hoje. Certo. Só que na hora que eu vou remeter o dividendo para o Brasil, foi um ganho de capital que você teve. Eu vou apurar pela variação do dólar e mais esse ganho, eu vou acabar pagando 15%. Então, na prática, você já paga 15% sobre esse dividendo. Se fizer tudo direitinho, 15%. 15%. Você não reteve nada na fonte, mas na hora que... Agora, se o dinheiro ficar lá, você não paga. Aí você não pagou, né? Manteve o dinheiro lá, não pagou. Trouxe para cá, pagou 15%. Lá na corretora, não, porque você já deixou 30% para o governo americano, vem limpo. Entra aqui como tributação especial lá, né? Tem na declaração de imposto de renda. Muito bem. Agora, não tem mais esse entendimento. Porque o governo brasileiro falou, não importa. De acordo com a medida provisória, vamos lembrar, é uma medida provisória, não significa que vai virar lei. A medida provisória pode caducar. E ela está valendo provisoriamente. Está valendo provisoriamente. Então, eu tive o dividendo agora, mesmo que eu mantive lá, é um rendimento. Não trouxe para o Brasil, eu vou pagar quanto? 22,5. Esse foi o meu entendimento. Tá? E conversei com contadores nos Estados Unidos para vir aqui preparado para o programa. Boa. Contador aqui. Aliás, uma ótima empresa, que é a US Tax Consulting. E aí, 22,5. Né? De 22,5 de imposto de renda, mesmo que você não remeteu. Então, passa de 15 para 22,5. 22,5. Nesse caso, onde está em paraíso fiscal e aí remete para dentro do Brasil. E mesmo se você não remeteu, você vai pagar. Porque agora não importa, né? Você teve o ganho lá, eu entendi então, assim. Ela é aberta, não está detalhado todas as situações, mas o meu entendimento, conversando, é isso daí.